Glória a Deus. A graça e a paz a todos os irmãos, amém? Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Podemos sentar, amém? É bom estarmos aqui nesta noite gloriosa, nesta noite poderosa. Sei que Deus tem algo especial para cada um de nós, amém? Através da palavra dele. Aleluia, aleluia. Eu estou com esse óculos aqui, amém? Estou bonita? Esse óculos é do meu amado, porque eu perdi o meu, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus tem algo para nós através da palavra dele, e nós vamos meditar, amém? Nós vamos aprender através da palavra do Senhor. Já vamos começar em Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Lucas 4, 18 está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e prolongar a época da graça do Senhor. Amém? Amém? A palavra fala que Jesus entrou na sinagoga uma certa manhã, logo que ele foi tentado, depois que ele foi tentado no deserto, e ele entrou e foi dado a Bíblia para ele ler. E ele abriu a Bíblia nesse lugar e ele fez essa declaração, essa revelação, né? Que ele estava ali para aquilo, para libertar, estava ali para curar, estava ali para proclamar a liberdade. Amém? Amém. E ele foi uma grande revelação que ele fez para aquele povo que estava aquele dia naquele lugar. Amém? Ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para me fazer todas essas coisas. Amém? Amém? Então ele fez uma revelação. Ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. A partir daquele dia, daquele momento, para realizar a obra de Deus. Amém? Amém. Vamos lá no livro de Lucas, mesmo, capítulo 11. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 20 em diante. Amém? Amém. Lucas 11, 20 em diante. Todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com toda certeza é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando refrigério, mas não encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passa a viver ali. E a situação afinal daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Entretanto, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Ele, porém, afirmou: antes disso,
mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós lemos no começo, na primeira leitura, Jesus disse que o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele foi ungido para curar, para libertar, para dar visão aos cegos. E aqui a palavra está falando, Jesus ele está dando também uma revelação para nós aqui. Ele está falando, quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa e seus bens, está seguro. Ele está fazendo uma comparação aqui. Amém? Amém. Se um homem forte ou uma pessoa forte guardar seus bens, sua casa, está seguro ali. Ele está preparado. Ele está fazendo uma guarda ali dos seus bens, da sua casa. E Jesus disse, mas se chegar alguém mais forte do que ele, essa pessoa vai dominar ele e vai tomar os bens dele, vai roubar, vai tomar os bens dele e vender, e ele vai ficar sem. Porque alguém mais forte do que ele chegou, prevaleceu sobre ele. Amém? O que Jesus estava dizendo ali para nós? Jesus estava falando para nós que, porque antes disso ele disse, eu expulso o demônio porque o reino de Deus chegou sobre vós, chegou sobre o mundo, chegou sobre nós. Então ele falou assim, aí quando ele começa a falar isso, ele fala, gente, agora vocês têm algo muito mais poderoso do que todas as potestades do inimigo, do que todos os principados, do que todos os satanás, do que toda a obra do diabo. Então eles não podem mais prevalecer contra você, porque ele é bem mais forte, ele é mais poderoso. Amém? Ele é mais poderoso do que você, do que o inimigo. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Ele disse, se um homem guarda sua casa, um homem forte, ele está ali vigiando sua casa, na certeza ninguém pode entrar ali, porque tem uma pessoa vigiando, tem uma pessoa cuidando. Então ele estava dando uma comparação de como era. Amém? Como que o inimigo dominava. Como que o diabo dominava o mundo. Ele dominava o mundo porque ele tinha todas suas legalidades, tinha todas as suas autoridades, tinha todo o seu poder. Mas quando Jesus chegou com o Espírito de Deus, com o poder, com o reino de Deus, o que aconteceu? Foi bem mais poderoso do que o domínio do inimigo, como Micael disse. Nós tivemos esse domínio desde o princípio, mas ele foi tomado de nós, foi tirado. Mas Jesus, quando ele veio, ele trouxe para nós de novo esse domínio. Aleluia. Amém? Ele trouxe para nós de novo essa autoridade. Glória a Deus. Como ele disse, ele trouxe para nós de novo o poder. Ele nos revestiu. Então, esse poder é bem mais forte, é mais poderoso do que toda a obra do inimigo. Amém? Do que toda a obra do inimigo. Ele nos revestiu. Então ele desarmou. A palavra fala que quando o homem mais poderoso chega, ele domina aquele homem forte que estava guardando e toma sua armadura. Assim o Espírito de Deus fez conosco. Amém? Ele tomou toda a legalidade do inimigo, toda a armadura que o inimigo tinha. Amém? E nos revestiu. Então ele nos revestiu. Aí a palavra continua falando. Quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando refrigério, mas não o encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. E assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem, então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Amém? Amém.
Esta é uma comparação, vamos fazer aqui. Ele fala, então ele traz outros 7 espíritos piores do que ele, e então passa a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Amém? Eu já vi muitos ministros ministrar acerca disso daí. E é verdade que ele diz que isso acontece quando as pessoas se desviam, saem da presença de Deus. Quando as pessoas saem da presença de Deus, o diabo vem, ataca ele, a situação dele se torna pior, porque ele traz 7 demônios piores do que ele. Aí a situação daquela pessoa se torna mais pior. Também é sério isso aí. Mas o que eu achei impressionante nessa leitura é que quando ele fala assim, que ele vai voltar para a casa da onde ele saiu, e aí ele fala, aí ele chega e encontra a casa varrida e em ordem. A pessoa, quando ela está no mundo, ou quando ela, quer dizer, no mundo perdido, você pode ter certeza que a casa dela não está varrida e em ordem. A casa daquela pessoa está toda bagunçada, está toda revirada, está toda suja. Mas aqui a palavra fala que ela encontra a casa varrida e em ordem. Significa o quê, irmão? Nós estávamos lá no mundo, as pessoas estão lá no mundo, nós estávamos lá no mundo perdidos. Nós estávamos lá no mundo todo realmente regaçado, todo revirado. Mas Jesus, ele vem, ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos perdoa, ele nos arruma. Ele arruma a nossa casa, ele coloca tudo em ordem, ele varre, ele ajeita, ele limpa. Amém? E ele coloca a nossa casa em ordem. Limpa. Amém? Amém? Mas só isso não é necessário. Só esse aparato não é necessário. Por causa de quê? Não é o suficiente. Porque se o inimigo achar você somente em varrida, limpa e em ordem, não é o suficiente. A palavra fala que aqui ele achou a casa varrida e em ordem, e ele entrou. Ainda levou mais 7. Amém? Que comparação para a nossa vida hoje. Como está a tua casa? Como está a nossa casa? Como está a minha casa? Será que a minha casa somente está varrida e em ordem? Amém? Quem está no mundo, irmãos, a casa não está varrida e nem está em ordem. A casa está bagunçada e suja, revirada. Amém? O que tem nessa casa? O que está faltando nesta casa? O que pode impedir que o inimigo entre nesta casa? Você já se perguntou? A resposta está ali. Você já se perguntou por que o inimigo entrou nessa casa? Tem até pessoas que falam que o inimigo nem gosta de coisa arrumada e ordem. O inimigo gosta da bagunça, da sujeira. Mas a palavra fala que essa casa estava varrida e estava em ordem. E ele entrou e trouxe mais 7. Amém? Mais 7. E no começo dessa leitura fala uma pessoa. Amém? No começo dessa leitura fala: quando o Espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando refrigério, mas não encontrando, então ele pensa, ele cogita, ele fala para si mesmo: voltarei para a casa onde saí, de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem.
Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passa a viver ali. A casa está varrida em ordem, né? Quem que não quer viver numa casa varrida em ordem? Todo mundo, né? É nós. Nós queremos nossa casa varrida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Amém? Amém? Pior do que a primeira. Sabe qual? Quem quer saber o segredo? Porque o inimigo entrou. Está bem aqui escrito. Alguém quer dar um palpite? Pastor Mário? Pastor Luciano? A casa estava varrida em ordem, mas estava vazia. Isso mesmo, aí ele acertou, amém? A casa estava varrida, estava em ordem, mas estava vazia. Estava vazia. Ou que nós lemos lá no começo, quando Jesus falou, o que Jesus disse quando ele chegou? O Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu para libertar, curar, proclamar o ano aceitável do Senhor. A casa tem que estar cheia do Espírito de Deus. A casa tem que estar cheia do Espírito Santo. Amém? Nós temos que estar cheios. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos impulsiona, que nos leva, que nos direciona, que nos guia no caminho do Senhor. Amém? No caminho do Senhor. É o Espírito Santo que te leva a adorar. É o Espírito Santo que te leva ao amor de Deus, à revelação. O Espírito Santo que te leva a se render, a obedecer a palavra. Amém? Então a casa não pode ficar vazia. A nossa casa tem que estar cheia. A nossa casa tem que estar cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a palavra fala que ele traz toda a revelação de Deus e do Senhor Jesus para nós. Tudo que nós precisamos, necessitamos para ter uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, servindo a Deus, o Espírito Santo ele nos traz para nós. E nós temos que estar cheio dele. Cheio dele. A nossa casa tem que estar cheia dele. Amém? Nossa casa não pode ficar vazia. Mesmo ela estando varrida, estando em ordem. Mas a nossa casa tem que estar cheia do Espírito Santo. Amém? A nossa casa tem que estar cheia do Espírito de Deus. Ou vamos se falar, cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio de todos. Da unção, do poder. Porque quando a casa está cheia, o inimigo não vai nem chegar perto. O inimigo ele não vai entrar numa casa cheia do poder de Deus. Ele não vai entrar numa casa cheia do Espírito Santo. Amém? Cheio do Espírito Santo. Mas talvez nós ficamos em dúvida, mas como que eu vou saber que minha casa está só varrida e ordem e não está cheia do Espírito Santo? Qual que é o nosso comportamento? Qual que é o comportamento do cristão? Principalmente do cristão cheio do Espírito Santo. Amém? É dessa forma que nós discernimos, irmãos. É a forma que você sente. É a forma que nós sentimos sobre a obra, sobre Jesus, sobre a presença de Deus. Nós cheios do Espírito Santo, nós desejamos a Deus. Nós amamos a Deus. Nós queremos Ele. Nós temos compromisso com Ele. Nós buscamos Ele. Nós oramos. Esse é cheio do Espírito Santo. Amém? E a casa cheia do Espírito Santo é uma casa que não tem outras coisas. Porque o Espírito Santo, por exemplo, uma casa, por mais que ela esteja, a gente limpa uma casa, por mais que essa casa esteja fechada, mas
ela entra sujeira, não entra? Por mais que as portas são fechadas, por mais que as janelas estão fechadas, mas sempre entra uma poeira, sempre entra uma sujeira, é um vento, é uma folha, e o Espírito Santo, ele não deixa permanecer. Quando essa casa está cheia do Espírito Santo, ele não deixa permanecer. Que poeira, sentimentos ruins, emoções ruins. O Espírito Santo, ele não deixa permanecer em você a raiva, o ódio, o rancor, a ofensa. O Espírito Santo não deixa permanecer em você o desânimo, a fraqueza, o mal. Amém? Ele nos limpa. Ele é o fascinador. Que quando nós estamos cheios dele, essas coisas não permanecem em nós. Ele não deixa permanecer, ele não deixa o seu coração contaminar. A palavra fala de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Amém? Guarda o teu coração. E quem é um guarda, igual ele diz, forte, que ninguém pode derrotar o nosso coração, é o Espírito Santo. Amém? Se ele está dentro de você, ele vai combater todas essas obras, esses sentimentos, essas emoções que o inimigo tenta lançar em você, para contaminar você. A palavra fala que o inimigo, ele lança dardos inflamados. Amém? O que é dardos inflamados? Dardos é que o caçador usa, ele tem a pontinha muito fina, a pontinha dele. E atrás tem tipo uma bolsinha, um saquinho onde fica o veneno. Aí o caçador lança no animal, esse dardo pinca no animal e o veneno vai sendo introduzido até o animal, ou veneno, remédio, sei lá, seja o que for, para atingir o sangue, a veia. E a palavra fala que o inimigo usa isso aí contra nós. Amém? Ele usa dardos inflamados, o que significa cheio de maldade. E o Espírito Santo, ele tem a proteção para nós contra isso. Amém? Ele tem. Ele leva você a palavra. Ele leva você o amor de Deus. Ele leva você ao perdão de Deus. Ele leva você à purificação, à justificação. Para você não ficar na culpa, não ficar na condenação, não ficar na baixa estima, na depressão. Não deixe sua casa vazia. Amém? Não deixe sua casa vazia. Enche ela, deixa ela cheia. Cheia do Espírito de Deus, cheia do Espírito Santo. Amém? Quando Jesus, ele disse, quando ele falou esse que o Espírito de Deus era sobre ele para libertar, cuidar, a palavra fala que ele tinha saído, pelo menos em Lucas está escrito, ele tinha saído da tentação. Era a primeira manifestação dele. E ele teve que ser cheio do Espírito Santo. Aí ele foi cheio do Espírito Santo, aí ele passou por todos esses 3 anos. Você acha que Jesus não passou por tanta coisa? Passou. Mas a casa dele estava cheia do Espírito de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. E foi até o fim e concluiu a obra que ele veio fazer. Amém? Amém? E é só o Espírito Santo que nos leva, que nos guia. A palavra fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Então ele nos guia ao propósito dele para nós. Ao propósito dele para cada um de nós. Ele vai nos guiando, ele vai nos levando, ele vai nos protegendo, ele vai nos livrando das obras do inimigo, de todos os dardos do inimigo, e nos leva à vitória, nos leva a concluir o nosso chamado. Amém? Porque cada um de vocês que estão aqui, vocês têm um chamado. Você é escolhido. Você pode ter certeza disso. Não tenha dúvida. Se você está aqui na presença de Deus, é porque você foi escolhida. E a palavra fala que não foi você que escolheu.
Foi Ele que te escolheu. Glória a Deus. Você está aqui porque Ele te escolheu. Escolheu a mim, escolheu todos vocês que estão aqui. E vocês têm um chamado e um propósito. Amém? Não deixe, porque o inimigo já deu, como aquele homem valente, o inimigo já foi expulso, já foi derrotado da sua vida. Amém? Já foi tirado do teu caminho. Deus já purificou a sua casa, já limpou, já varreu. A sua casa está em ordem varrida. Fale comigo, minha casa está varrida e em ordem. Daqui a pouco nós vamos declarar que vai estar cheio também. Glória a Deus. Só a nossa casa não está vazia. A minha e a sua casa não está vazia. Glória a Deus. Nenhum inimigo vai ter poder para entrar. Glória a Deus. Amém? Na minha casa e nem na sua casa. Amém. Porque nossa casa está cheia. Cheia do Espírito de Deus. Amém. Amém? Cheia do Espírito de Deus. Como enche essa casa? Como você enche sua casa? Como nós enchemos nossa casa do Espírito de Deus? Amém? Tem várias maneiras de nós fazermos isso. Amém? Várias maneiras. Primeira maneira é amando a Deus. Amém? É amando o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ame a Deus. Porque através do amor que você amar Ele, você vai o quê? Ter compromisso com Ele. Você vai ter compromisso com a obra dele. Você vai ter desejo de buscar Ele. Você vai orar, que é uma das maneiras, é a oração. Amém? É compromisso com Ele. É oração. É compromisso com a obra dele. É compromisso, é desejando Ele em todo o seu viver. Amém? Em todo o dia da sua vida. Buscando Ele de todas as maneiras. Você busca Jesus, busca Deus, busca o Espírito Santo de todas as maneiras. Mas é orando, é louvando, é ouvindo uma palavra, é lendo a Bíblia. Toda essa é uma forma de você encher a sua casa. Amém? A sua casa. Enche a sua casa de louvor. Enche a sua casa de oração. Enche a sua casa da Bíblia, da palavra de Deus. Enche a sua casa de adoração. Amém? Enche a sua casa. A casa nossa, porque a palavra fala que em todo esse o Espírito de Deus habita. O Espírito de Deus habita onde há louvor, onde há oração, onde há adoração. O Espírito de Deus habita na leitura da palavra. O Espírito de Deus habita. Amém? Junto de você todas as vezes que você se volta a Deus. E é assim, como que o Espírito de Deus se fortalece em você? Ele cresce, ele enche mais. É buscando, é orando, é lendo a Bíblia, é ministrando, é adorando, é vindo para a igreja, porque aqui na igreja não tem uma unção diferente do que lá na sua casa. Aqui nós estamos reunidos no corpo. E todas as vezes que nós estamos reunidos nesse corpo, a unção que vem, são vários tipos de unção. Amém? Lá na nossa casa, nós temos a unção ali nossa, que nós precisamos. Você pode buscar a unção que você precisa. Quando você vem na igreja, ministrar várias unções. Na minha vida, na vida do pastor, dos pastores, dos obreiros, de tudo. Então, você pega todas as unções. Por isso, não se aparte da presença de Deus. Por isso que Davi disse, se ele pudesse estar todos os dias na casa do Senhor, ele estaria. Ele disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar, eu vou insistir. Para estar na tua casa todos os dias. Glória a Deus. Amém? Então, vamos ter isso. É uma das maneiras de encher a
a sua casa. Enche sua casa. Não deixe sua casa vazia. Amém? Enche do Espírito de Deus. E você vai ver que a sua vida vai estar plena. Você vai receber a plenitude. Quanto mais você busca, quanto mais você enche, porque quando se fala de Deus, é transbordar. Deus nunca dá uma coisa pouca, né? Essa coisa pouquinho, minguado, não é de Deus. Deus sempre lhe dá em abundância. Deus nunca lhe dá coisa pequenininha ou pouquinho. Deus não tem miséria. Se você quer algo, quer uma unção, Ele vai derramar essa unção, ela vai transbordar na sua vida. Amém? Até transbordar até o final da sua vida, você vai ter essa unção, esse poder, essa força, essa alegria, essa paz. Amém? Deus não tira, não, irmão. Só nós afastarmos, quando nós afastamos que achamos que estamos distantes de Deus, que estamos perdendo as coisas de Deus, mas não é assim. Porque Ele derrama com abundância e Ele não toma de você. É você que deixa. Não que Deus tomou, tirou, retirou, como tem muita gente que fala, não. Eu não creio nisso, eu creio que nós é que deixamos. Amém? Nós deixamos de buscar, nós deixamos de beber, nós deixamos, e aí nós achamos que é Deus que está tirando, que Deus que afastou, que Deus... Não, é nós. Amém? É nós. E eu quero que nós saímos daqui, cada um de nós, declarando: a minha casa está cheia, e a minha casa permanecerá cheia, sempre. Amém? Sempre. Do Espírito de Deus, do Espírito Santo. A palavra fala que o Espírito Santo, ele que nos traz a revelação do Pai e do Filho. Amém? Ele nos traz Deus, o Pai, e Ele nos traz Deus, o Filho. E Ele manifesta na nossa vida todo o amor de Deus. Todo o amor de Deus. Então, vamos estar com esse pensamento, com esse desejo e com esse propósito de cada dia mais encher nossa casa. Amém? Jamais deixe a sua casa vazia. O que o inimigo faz, irmão? O inimigo, ele quer cada dia fazer você esvaziar a sua casa, fazer você afastar. Amém? Mas Deus, ele quer entrar. Deus, ele quer permanecer. Porque quando Jesus fala: olha, eu estou à porta, eu estou batendo, abre, eu vou entrar e vou cear com você. É o que Jesus quer. Amém? Ele quer todo dia. Gente, ceia, comida é todo dia, não é? Não é pela manhã, ao meio-dia, à noite. Você não almoça, não janta, tem fora os lanches, né? O lanche da manhã, os lanches da tarde. É isso que Jesus quer. Ele quer todo dia estar conosco, estar ceando conosco, estar nos dando o alimento que vem dele, saciando nossa sede dele, nossa fome dele. Amém? Ele quer. Então, enche sua casa. Vamos sair daqui nesta noite declarando com esse propósito no nosso coração. Amém? De não deixar nossa casa vazia. Qual é o sintoma de casa vazia? Tristeza, desânimo, não quero saber nada de Deus. Isso é casa vazia. Não quero saber, eu quero distanciar, não tenho vontade de nada, não tenho compromisso com ninguém. Se dá certo eu faço, eu vou para a igreja, se não dá, não vou. Não é assim, não é isso. É essa casa, se nós permanecermos nessas condições, essa casa só está varrida. E só está em ordem. Só está com uma aparência. Mas ela está vazia. Porque o sintoma da casa cheia é o cristão fiel que tem compromisso com Deus. Glória a Deus. Amém? Essa é a casa cheia. Nossa casa não pode ficar vazia. Amém? Então vamos se colocar em pé nessa noite.